Glória a Deus. Mais uma noite estamos na presença do Senhor para juntos meditarmos numa palavra. O Senhor tem falado conosco e a palavra de Deus ela é para ser transmitida. Então eu quero estar compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Os irmãos, as pessoas, os amigos do Facebook, sabem que nós não estamos podendo congregar nas igrejas devido ao vírus que nos atinge, mas também nós sabemos que a igreja somos nós e que o Senhor tem um particular para cada um, para que esses dias nós possamos estarmos mais perto de Deus, estarmos buscando a sua presença em espírito e em verdade. E o Senhor tem sempre me despertado para estar meditando na sua palavra e assim está dividindo com os irmãos aquilo que Deus quer falar conosco, porque quando Deus ele usa de alguém para transmitir a mensagem, ele está falando com este alguém e com aqueles que estão ouvindo, os irmãos que estão nos assistindo, aqueles que vão nos assistir, porque o Senhor nunca nos deixa desamparados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ser bem breve. Se os irmãos quiserem acompanhar em casa, os amigos, livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 8, é uma passagem que eu estava meditando, ela é missionária, mas serve para nós todos, porque nós todos somos missionários. Deus abençoe, Márcio. Para o Senhor, nós somos missionários. Atos capítulo 8, no seu versículo 26, nós vamos estar lendo. A palavra do Senhor está inserida assim nas Escrituras Sagradas. O anjo do Senhor disse a Felipe: apronta-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Felipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo diz a Felipe: chegue perto desta carruagem e acompanha. Felipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías, e assim ele perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se não tem ninguém para me explicar? Então convidou Felipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras que estava o funcionário lendo era: e ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma passagem bastante conhecida, irmãos. Mas o que me chama a atenção é que Filipe era um homem ao qual Deus estava... Esse Filipe, a qual a Bíblia faz a narrativa em Atos 8, é o Filipe evangelista. E Deus estava usando muito da vida de Filipe em Samaria. Pessoas chegavam enfermas, eram curadas. E assim Deus vinha operando vários milagres através da vida de Filipe.
Só que agora o que me chama a atenção é que Filipe, o Senhor o requer para fazer um trabalhar a Deus. E o que me chama a atenção, o Espírito Santo de Deus já começa a me revelar nessa palavra, é que muitas das vezes nós achamos que se nós estamos sozinhos, que o Senhor se esqueceu de nós, ou que por algum acaso o Senhor não está vendo o que nós estamos passando. E esta palavra, ela vem de encontro a isso, contrariando. Pois muitas das vezes o Senhor faz com que algo venha acontecer para que alguém venha a ser usado para não nos deixar só. E a Bíblia vai nos dizer que o anjo do Senhor diz a Filipe para ele ir para o caminho que vai de Jerusalém para a cidade de Gaza. Deus abençoe, irmão Antônio, irmão Flávio. E aqui a Bíblia vai dizer que Filipe ele se apronta rapidamente. E ali ele vê um eunuco da Etiópia. O interessante é que esse caminho a qual o Senhor mandou que Filipe fizesse, era um caminho que não passava muita gente. Era um caminho que não era normal ter a frequência de pessoas passando. Aí entra aquilo que eu disse no começo da transmissão. Irmãos, quando Deus tem algo para mim ou para você, nós podemos estar sozinhos. Mas o Senhor vai enviar alguém para ter conosco. Aqui a Bíblia vai dizer que esse homem, que era um alto funcionário do escalão, ele era tesoureiro das finanças da rainha da Etiópia. Ele vinha voltando e a Bíblia é enfática em dizer que ele estava sozinho. Porém, Deus agora envia Filipe para ter com ele. Agora este homem que estava vindo sozinho tem Filipe. E agora Filipe vê que aquele homem está lendo o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo pede a Filipe para ele chegar próximo. Quando fala em chegar próximo, irmãos, é algo tremendo, porque o Espírito Santo de Deus me faz lembrar, em Atos dos Apóstolos também, no seu capítulo 20, quando Paulo está pregando no culto de Santa Ceia, e as horas vão se passando, e aquele jovem está sentado na janela, por nome de Eutico, e ele cai da janela, louvado seja o nome do Senhor, e todos ali achavam que aquele homem havia morrido. Mas Paulo para o culto, desce do terceiro andar, chega ali para sentir a respiração daquele homem. E ali ele vê que aquele homem não está morto. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma que o Espírito Santo de Deus manda Filipe, chegue perto da carruagem, acompanha. Eu creio que foi uma pregação rápida, porque Filipe teve que correr atrás da carruagem. A Bíblia não diz que a carruagem parou para Filipe entrar. Mas Filipe correu atrás da carruagem e entrou. E ali agora ele vai fazer a pergunta: você entendes o que lê? E aquele eunuco responde para ele: como eu vou entender se não tem ninguém que me ensine? Irmãos, nos dias de hoje, quantas pessoas que estão com a síndrome do egoísmo, Deus abençoe minha tia, a síndrome do egoísmo, ela tem o conhecimento, estudou, tem o conhecimento da palavra, mas quer aquilo só para ela. Não, irmãos, a palavra de Deus é para ser compartilhada. Aqui o Senhor, Ele nos mostra isso dizendo que Ele enviou um evangelista para pregar para uma pessoa, mas tinha um propósito. Para tudo que o Senhor faz tem um propósito em nossas vidas. Muitas das vezes nós não entendemos, mas há um propósito. E aquele homem diz: como é que eu vou entender se não tem quem me explique ou quem me ensine? E a Bíblia vai dizer que ele convida Filipe a subir naquela carruagem. Então a carruagem, como eu disse, estava em movimento. Agora Filipe sobe naquela carruagem.
ali vai ver que ele está lendo. E é como um cordeiro que é levado para ser morto, como ovelha que fica muda. Ele estava lendo a respeito da profecia do profeta Isaías, que está no livro de Isaías, capítulo 53, a qual Isaías estava profetizando sobre a crucificação, sobre a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquele homem estava lendo aquilo. E ali ele disse que ele não entendia, porque ele não sabia de que o profeta estava falando, ou seja, se era dele, de Isaías, ou se era de outro. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E quantas das vezes nós temos o conhecimento de algo e nós não queremos passar para os irmãos, para quem quer que seja. Não, irmãos, o Senhor ele capacita algumas pessoas, ele capacita todos que o buscam. Porque a palavra de Deus diz que se nós o buscarmos de todo o coração, de todo entendimento, o Senhor vai nos revelar. Mas se nós formos olhar para dentro das Escrituras, os anjos queriam pregar a palavra. Mas o Senhor falou que não, que aqui embaixo, na terra, já tinha os profetas. E quem é esse profeta, irmãos? Sou eu, sou você. Não importa a situação que nós estejamos passando, mas nós temos que pregar o Evangelho, irmãos. Nós temos que pregar o Evangelho. Irmão Marcelo, mas está difícil, é um período difícil, irmãos. Até para nós entrarmos no particular com o Senhor, tem dias que é difícil. Porque os problemas estão, nós somos carnais, nós estamos na terra. Então os problemas nos assolam também. Mas nós temos que saber para que nós somos chamados, irmãos. E que a nossa missão é pregar o Evangelho, ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. O próprio Jesus testificou isso. E aqui agora, Filipe ele vai explicar. Ele vai pregar para aquele homem. Para uma alma. Só que, para muitos, era uma alma. Hoje em dia nós vemos pregadores que só pregam para multidões. Só pregam se tiver a igreja lotada. Mas através desse homem, irmãos, eu tenho certeza que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela entrou na Etiópia. Porque a Bíblia é enfática em dizer que ele era etíope. Então, através da vida dele, Deus abençoe sua vida, Rafaela. Você e sua família. Através da vida dele, ele pregou o Evangelho lá dentro. E aquele homem, ele ficou tão cheio de Deus, que ele já estava cheio porque ele estava lendo mesmo sem entender. Mas agora, após Filipe pregar para ele, a Bíblia não diz qual foi a pregação de Filipe. Mas eu creio que vai dizer apenas que ele entrou falando sobre Jesus. Que era as boas novas. Ele pregou Jesus Cristo, Filipe. Irmãos, nos dias de hoje não adianta nós queremos enfeitarmos. Nós temos que pregar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante agora é que aquele homem, ele estava indo, ele viu que tinha um lugar que tinha água. E ali naquele momento ele pede: eu posso ser batizado? Ele ouviu a palavra. Logo depois, ele já pediu o batismo. Louvado seja o nome do Senhor. E Felipe respondeu: se o Senhor crê em Jesus de todo o coração, e a boca dele proferiu: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus quer isso. Tudo isso que está acontecendo é para que nós venhamos apenas saber e confessarmos que o Senhor Jesus é o único que pode nos levar para o céu. Que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aqui agora a Bíblia diz que ele manda parar a carruagem. Olha, a Bíblia agora diz que ele manda parar a carruagem. Então todo aquele trajeto que foi feito, a carruagem estava andando.
E os dois entraram na água. E Felipe o batizou ali. E essa palavra, se nós formos olhar para os dias de hoje, nós não temos o templo a qual o pastor marca o batismo, e nós vamos ali ser batizados, aqueles que não são. Então, irmãos, essa palavra, que é fiel e verdadeira, ela me diz e me afirma, e afirma para nós, que eu posso ser batizado dentro do meu lar hoje. Sim, nós não sabemos se os templos irão reabrir, ou se dará tempo de nós aceitarmos a Jesus, ou até mesmo sermos batizados. Filipe, ele parou a carruagem, viu um pouco de água, irmãos, água no deserto, no caminho que era deserto. É só Deus já havia preparado tudo para aquele homem. E Filipe agora o batiza. E a Bíblia vai dizer que Filipe é levado embora. E aquele homem, os dois nunca mais se viram. E aquele homem continuou para o seu país alegre, feliz. E como eu já disse, eu creio que ele entrou na Etiópia, levando as boas novas de Jesus. Então, irmãos, é tempo de nós nos despertarmos e verdadeiramente anunciarmos que o Senhor Jesus morreu sim, foi crucificado, paz do Senhor, irmã Dani, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele está à direita de Deus, hoje ele é nosso advogado, mas no grande dia ele virá como juiz. Que nós possamos, irmãos, pegar esse evangelho em tempo e fora de tempo, como a palavra nos ensina, porque almas estão morrendo, não só desta doença que está assolando o mundo, mas normalmente morrem almas todo dia, da mesma forma que morre e nasce. E o que nós, como igreja de Cristo, estamos fazendo para ajudarmos a salvar essas almas? Que muitas estão se perdendo. Que nós venhamos ficar com essa palavra, irmãos, sobre Filipe e o eunuco. E que nós venhamos pregar a palavra aonde quer que nós estejamos. Aqui eu quero agradecer a minha oportunidade que o Senhor colocou em meu coração. A todos os irmãos que estão assistindo, aqueles que já passaram pela live e saíram, aqueles que vão assistir. Que o Senhor Jesus possa entrar em nossas casas. E orar nesse momento com os irmãos, para que o Senhor venha entrar em nossos lares. Irmãos, nós não precisamos de nada, nós precisamos apenas de Jesus. Já foi pago e o preço foi caro, foi preço de sangue. A Bíblia vai dizer que Deus enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, que nós venhamos dentro de nossos lares, onde quer que você esteja, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque, irmãos, os dias são maus. Eu não posso estar aqui dizendo para os irmãos que vai melhorar, porque a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que vai se apertar, que a porta que leva ao reino de Deus ela é estreita, mas o caminho que leva para o inferno é largo. E essa mensagem tem que ser pregada, irmãos. É tempo de pregarmos a verdade. Mas nós vamos orar agora e eu creio. Louvado seja o nome do Senhor, que da mesma maneira que eu sinto a presença de Deus no meu lar, os irmãos que estão assistindo, os que vão assistir, vão sentir, irmãos. Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Tem todo o poder, está em todos os lugares, irmãos. Oh, aleluia. Vamos orar, irmãos. Deus abençoe sua vida, Everton. Wellington. Irmão Everton. O Wellington é meu genro. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e eterno Pai. Em nome do teu Filho Jesus amado, Senhor. Senhor, nesses minutos a qual o Senhor colocou aos nossos corações, nós ministramos a tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha visitar, Pai. Que o Senhor venha, Pai, fazer morada em cada lar, Pai, daqueles irmãos, daquelas irmãs, amigos, daqueles, Pai, que vão assistir este culto, esta live, Senhor, que estão assistindo ou que irão assistir, meu Deus.
Que o Senhor possa, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, fazer com que eles venham sentir a Tua presença, Pai. Senhor, que nós venhamos fazer como esse eunuco fez. Oh, Senhor, ele estava lendo a palavra mesmo sem entender. Mas naquele dia chegou para ele aquele que ensinasse, e ali ele aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador. E eu creio que ali uma nação, Pai, dentro de uma nação foi propagado o Teu Evangelho, Senhor. Senhor, que as pessoas que estiverem ouvindo, assistindo esta live, Pai, que elas possam, Pai, ministrar o Teu Evangelho, Pai. Não precisamos, Pai, de pastores renomados, Pai. Não precisamos, Pai, de templos, Pai, para pregoar a Tua palavra, Senhor. Oh Deus, basta nós falarmos que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor é aquele que é o caminho, a verdade, a vida, Pai. A Tua palavra já vai ser pregada, Deus. Oh Senhor, visita, Pai, cada irmão, cada irmã, Senhor, que tem se levantado, Pai, para usar as redes sociais para fazer a Tua vontade, Senhor. Oh Deus, que essas palavras, Pai, que estão sendo pregadas venham cair no terreno fértil, Pai. Oh, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, aleluia, que nós possamos, Pai, verdadeiramente cada dia nos convertermos de nossos pecados, Senhor. Oh, Senhor, e quando, Pai, o arrebatamento chegar, Senhor, individual, ou para a igreja, Senhor, que nós possamos estar, Senhor, incluídos, Senhor, nesses que irão, Pai, estar contigo, ó Deus. Neste momento eu peço, ó Pai, visita, Pai, aqueles irmãos que estão enfermos, Pai. Aqueles, Pai, que muitas das vezes não têm, Pai, a internet, Senhor, não tem, Senhor, a tecnologia a seu favor, Pai. Mas que o Senhor venha usar de pessoas para falar do amor de Cristo a eles, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, é o que eu te peço nesta noite, Senhor. Fica conosco, Senhor, nos dá uma noite abençoada, Pai. E que Teu Espírito Santo venha fazer morada em nossos lares. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Robson. Amém, irmão Israel. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida de todos os irmãos, irmão Gilberto. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Eu quero agradecer essa oportunidade. Todos os irmãos, se puderem, compartilhe a palavra de Deus. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.